Fala galera, tô aqui com um exemplo, né, de resolução de intervalos reais, tá? Aqui nós temos uma representação por meio de cochetes desses intervalos. Intervalos representam em conjuntos numéricos, né, no caso, como a gente está lidando aqui. Nós vamos utilizar aí o esquema de varal para a resolução desses exercícios, tá? Porque aqui, se vocês notarem, aqui no cantinho eu coloquei vamos fazer a operação A união com B, A intersecção com B e A menos B, tá? Aí eu vou entrar em detalhe em cada uma delas no momento da minha explicação. Bom, primeiro de tudo, toda vez que a gente vai calcular intervalos, vamos escrever os intervalos, né? A gente tem aqui o intervalo A, é um intervalo que ele vai de menos 2 a 5, né? Aqui, como a gente tem colchete virado, colchete aberto para menos 2, então é bolinha aberta no menos 2 quando a gente for montar o varal, tá? Então, peraí, deixa eu colocar minha régua. Então, vamos colocar aqui, ó, fazer um varal grande. Pronto. Então, vamos colocar aqui o menos 2 aberto. Então, ou seja, bolinha aberta no menos 2, ok? E bolinha fechada, né? Colchete virado para o número, né? Abraçando o número, bolinha fechada. Então, a gente vem aqui ó, com bolinha fechada no número 5, ok? Ou seja, então, nós temos aí um intervalo que vai de menos 2, a gente pinta, né? Vamos pintar. Aqui bem bonitinho. Pronto. De menos 2 até 5. E aí, gente, eu queria comentar uma coisa importante com vocês, né? Como a gente tem bolinha aberta aqui no menos 2, significa que os números desse intervalo, na verdade, do número 1, do menos 1 até o 5. O menos 2 ele não entra na contagem porque ele tem bolinha aberta. Significa dizer o quê? Que os números pertencentes a este conjunto ou a este intervalo são os números menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O 5 entra na continha porque ele tem bolinha fechada, tá bom? É importante salientar isso daí. Tá, então agora vamos desenhar, vamos fazer o varal aqui, ó, do intervalo B. Então vamos fazer um riscão grande, tá? Vamos lá. Então a gente tem aqui bolinha aberta no 3 positivo. 3 positivo, vamos colocar aqui, está entre o menos 2 e o 5, né? Vamos imaginar que então o 3 positivo esteja aqui, ó. Pronto, aberto no 3. E aí, esse símbolo de infinito significa que os meus elementos vão de 3 até o infinito, ó. Ok? Lembrando, se a gente tem bolinha no 3 aqui, ó, significa dizer que entra do 4 para frente, tá? Pronto, aqui, infinitamente, buscando aí o infinito positivo. Então, desenhamos aqui os dois intervalos, vamos fazer as operações agora. A primeira é A união com B, galera. Então, A união com B, vamos montar um terceiro intervalo. Esse intervalo, ele se chama, vou colocar a flechinha aqui, ó, para não confundir, A união com B. E aí, a união representa a junção, né, dos dois intervalos. A gente vai somar, juntar, como se fosse amarrar um intervalo no outro, tá bom? Vamos ver no que vai dar isso daí. Então, a gente vai ter um riscão também, vou fazer um riscão. E aí, galera, a união dos dois intervalos é começo do mais à esquerda e o final do mais à direita, tá? Como se eu pegasse esse pedaço aqui e unisse com esse, tá? Ou seja, se eu pegar esse pedaço aqui, ó, e unir com esse, eu vou ter isso daqui, não é, ó? Vamos fazer as linhas de projeção. A minha linha de projeção, então, vai estar batendo aqui, não é, ó? Ele começa em intervalo aberto aqui em menos 2, veja, e vai até o infinito, não é? Vou pintar. E vai até o infinito positivo. Unindo os dois intervalos, é como se eu estivesse pegando esse intervalo aqui e colocando aqui, ó.
Então ele vai de menos 2 até infinito. Tá feita aqui a união, né? A soma, a junção dos dois intervalos, tá bom? Nós temos aqui também agora a próxima pergunta, é o A intersecção com B, né? Vamos montar então um outro varal, né, para a gente colocar a resolução, a representação dessa operação de A intersecção com B. Quando a gente fala em intersecção, nós estamos querendo dizer que aquilo ou algo, ou aqueles números, aquele intervalo de número que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, quando ele fala A intersecção com B, ele está querendo dizer assim, Alberto, eu quero saber quais são os elementos que tem tanto no conjunto A quanto no conjunto B, ou intervalo, né? Tanto no intervalo A quanto no intervalo B. O que tem nos dois ao mesmo tempo. E aí, gente, a gente consegue visualizar aqui, ó, que o que tem nos dois intervalos ao mesmo tempo seria exatamente, ó, esse pedaço aqui, né, ó. Eu vou fazer a projeção dele aqui, ó. Aí eu sugiro também que vocês façam a mesma coisa, tá? Vamos fazer aqui a projeção desse pedaço, desse pequeno pedacinho que se repete nos dois pedaços, tá? Nos dois intervalos. Tá aqui, ó. Então a gente tem esse pedacinho que se repete nos dois ao mesmo tempo, ok? Bolinha aberta em 3, tá? Bolinha aberta em 3 por quê? Porque o número 3, embora ele esteja sendo contabilizado aqui no intervalo A, ele tá aqui dentro do intervalo A, né? No B ele não tem, porque ele tem uma bolinha aberta. Então ele não entra nesse intervalo, tá? Então a bolinha aberta aqui também. Tá? Ou seja, para mostrar que ele não pertence à intersecção, tá? No caso aqui é do 4 para frente. E aqui a gente tem bolinha fechada no A, no número 5, e aqui também, né, a gente consta o número 5 no intervalo B, então bolinha fechada aqui também, tá bom? Olha aqui, ó. Então a gente tem essa representação, vai de 3 até o 5, ok? Vamos lá, agora essa ideia aqui, ó, de A menos B, né? Vamos colocar aqui, ó, é o intervalo A menos o intervalo B. Então a gente vem aqui com aquele varalzão, né? Vamos fazer uma linha grande. E aí qual que é a ideia, né, de A menos B, galera? O que a gente faz? Para a gente fazer A menos B, nós vamos fazer o quê? A gente vai pegar o intervalo A e vamos retirar dele os elementos que tem do B, tá? Nós vamos pegar o intervalo A e vamos retirar B, o que ele tem de B dentro dele. Ou seja, se eu tenho o intervalo A, que é o que vai de menos 2 até 5, quando eu retiro o B do A, o que vai acontecer? Eu vou tirar esse pedaço aqui, não é? Ó? Porque se eu tiro o B do A, eu só tenho esse pedaço aqui, o que tem nos dois ao mesmo tempo. É como se eu tirasse a intersecção entre eles. E o que sobra do elemento do conjunto A? Sobra esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço é o que sobra, tá? Esse pedacinho. Quando eu faço A menos B, eu tiro a intersecção. E o que sobra de A é esse pedaço aqui, ó. Tá? Então, eu não vou fazer a projeção para não confundir aqui, senão vai ficar muitas linhas em cima uma das outras. Então aqui a gente tem o menos 2 e o 3, tá? E aí vamos analisar aqui as bolinhas. Bolinha no 3 é fechada ou aberta? Então aqui, ó, aqui nós não temos aqui no B, ele tem bolinha aberta no 3, então o 3 não é retirado do A. Porque o B não tem 3 para retirar do A, tá? Então o 3 permanece dentro do A, tá? Porque ele não foi retirado, o B não tem o elemento 3 para retirar do A, tá? Então o intervalo A permanece com o número 3, ou seja, então a bolinha fechada no número 3, tá bom? E aqui no menos 2 vai ser bolinha aberta mesmo, né? É só repetir porque o B não chega nem aqui, ó. Ele não tem esse pedaço para retirar do A, então não tem nem o que nós analisarmos, tá? Então aqui, ó. Deixa eu escrever aqui.
Tá aqui, ó. Menos 2, bolinha aberta em menos 2 e fechada, e bolinha fechada no 3, tá bom? Bom, vamos colocar as representações algébricas disso, né? Então, vamos pensar aqui, ó, esse intervalo aqui de A união com B, a gente vai escrever como aqui a representação dele, né? Vai ficar x pertence aos reais, tá ok? Cadê o intervalo? Então ele é bolinha aberta no menos 2 para mais infinito, né? Ou seja, o x ele é maior que menos 2. Estou vendo isso, ó. O x está para a direita do menos 2. E é maior porque bolinha aberta. Se fosse bolinha pintada, aí seria maior fechado, né? Aí, conteúdo aí, esse conteúdo seria de uma outra aula. Vamos colocar aqui então a representação de A intersecção com B. Bolinha aberta em 3, bolinha fechada no 5. Então fica x pertencente aos reais, tal que 3 é menor que x, que é menor ou igual a 5. Ok? Então, 3 tá, a minha variável x, ou os intervalos, os números que pertencem a esse intervalo, está entre o número 3 e o número 5. Estou vendo aqui, ó, entre o 3 e o número 5. É compatível, né? E o último ficou, então, A menos B. Deixa eu puxar mais para cá. Fica, então, x pertence aos reais, tal que o x está entre o menos 2 e o 3, né? Então, vamos colocar aqui, ó, menos 2. Bolinha aberta, menor que x. Bolinha fechada, menor ou igual a 3. Então, os meus elementos estão entre o menos 2 e o 3. Ok? Então é isso, galera. Tchau, tchau.